Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas capítulo 9, dos versículos 37 ao 42. E aqui, Jesus desce do monte e uma grande multidão está aguardando. Ele estava nesse monte junto com alguns discípulos e é a confirmação nesse momento para esses discípulos, embora eles não entendam aquilo que está acontecendo, de que Jesus realmente era o Filho de Deus e tinha uma obra para ser feita na vida dele de redenção, né? Ou melhor, através da vida dele de redenção. Mas aí Jesus desce e aquilo que os discípulos veem lá em cima no monte se mostra de maneira plenamente material aqui em terra, aqui no pé da montanha, né? No lugar que não é o lugar retirado, mas é o lugar em meio às pessoas. Por quê? Porque ali Jesus é confirmada a autoridade divina de Cristo, mais uma vez, por meio de uma voz que vem do céu, que nós sabemos é a voz de Deus. E quando Jesus desce, um homem traz o seu único filho, dominado por um espírito mau, um demônio. E esse garoto, de acordo com o relato do pai, ele grita, tem convulsões e fica pálido, né? Perde a cor, ou seja, fica com aspecto de pessoa morta, depois de toda aquela apresentação horrível, né? E a convulsão, esse tipo de coisa, realmente deixa a pessoa muito cansada, muito fraca, né? Enfim, o espírito sugava a vitalidade do garoto, além de fazê-lo ter aqui esses episódios de convulsão, que é uma cena assustadora. Quem já passou por isso tem ideia do que é isso aqui, do que eu estou querendo dizer. E o homem também comenta, interessante, que os discípulos de Jesus tentaram libertar o garoto daquele demônio, né, mas não conseguiram. E Jesus então se lamenta, né? Ele fala, poxa, mas essa geração não conhece a Deus. Porque acho que aqui Jesus está querendo dizer que eles precisavam de mais fé, de mais certeza de que as suas palavras de fato interferiam no mundo espiritual. Enfim, enquanto o menino era trazido, Jesus vê aquilo acontece em frente a ele, né? O garoto cai, tendo convulsões, mas Jesus ordena que o espírito imundo, o demônio, saia dele. E é interessante que o homem diz, olha, esse é meu único filho, e ele está sendo assolado por um demônio, por um espírito mau. E essa palavra me chamou a atenção porque ele frisa, né? Meu filho, meu único filho, está sendo assolado por um demônio. E muitas vezes nós, sempre que falamos desse tipo de coisa, sobre alguma coisa que perturba, que mexe com a pessoa, nós levamos logo para esse lado do demônio, do espírito. Mas eu gostaria de trazer um alerta aos pais através desse texto hoje, para que você peça muita sabedoria a Deus sobre o que o seu filho tem tido acesso, de maneira supervisionada e não supervisionada. Ou seja, quando você está supervisionando, você está vendo o que ele está brincando, o que ele está lendo, o que ele está assistindo, o que ele está ouvindo, e de maneira não supervisionada, que é quando ele está longe de você, fazendo as coisas com os amiguinhos na escola, ou sozinho, enfim. Porque o espírito imundo, ele pode não ser um demônio que entra e faz a criança ter uma convulsão, algo assim grotesco. Pode ser uma ideia colocada na cabeça, pode ser uma cultura da nossa época, né, um costume da nossa época, que faz parte da cultura, é claro, e interfere na forma como a criança vai pensar lá na frente, na forma como ela age. Então, só cobrir os filhos de oração, às vezes não é todo o trabalho. O trabalho ele começa com a cobertura de oração, mas ele precisa ter um acompanhamento diário, preciso. É necessário que os pais se atualizem sobre o que está sendo colocado à disposição da sociedade nas plataformas de filmes e seriados sob demanda, tipo Netflix, HBO Max, etc., o próprio YouTube. Aquilo que está sendo dito na escola, será que você tem conversado com seu filho sobre o que o professor fala para ele, o que os colegas falam? Então veja, esse homem aqui traz o seu único filho possesso de um demônio que fazia com que o garoto perdesse vitalidade, ficasse pálido,
após episódios continuados de convulsão. Então era algo físico, grotesco, feio. E é algo que quase ninguém, hoje em dia poucas pessoas têm esse tipo de experiência com seus filhos, graças a Deus. Mas existe algo muito pior do que ver um episódio assim. Existe um trabalho sendo feito nas mentes das pessoas hoje em dia. Não pense que nós pensamos como pensamos por conta própria. As pessoas fazem as coisas, são de determinadas formas, constroem certos métodos de vida, têm certas reações às situações, porque existem ideias sendo plantadas nas nossas mentes diariamente. Nós precisamos saber de onde elas vêm, saber de onde vem a nossa opinião formada. E isso diz respeito aos nossos filhos. Então, que essa preocupação que esse homem teve aqui ao ver seu filho possesso por um demônio seja uma preocupação diária, constante nas nossas vidas, para que nós, é claro, não estamos enfrentando episódios de possessão demoníaca, mas para que nós encaremos esse tipo de situação que envolve as crianças, os jovens, os adolescentes e até os adultos de uma maneira mais perspicaz, de uma maneira mais atenciosa. Você tem seus netos, seus sobrinhos, seus afilhados. Preste atenção, converse. Vá além da simples oração. Vá além de simplesmente trazê-lo à igreja aos domingos. Porque o que adianta 1 a 2 horas na igreja de domingo se ele está a semana inteira longe de uma espiritualidade, longe de uma conversa, longe daquela atenção tão necessária. Enfim, é complicado, não é simples, mas nós precisamos submergir naquilo que está chegando até a nossa casa, que está chegando até o nosso filho, de maneira que nós possamos combater não só no campo espiritual, mas aqui também no campo material, humano, até onde nós podemos. Que essa preocupação desse homem aqui gere em nós esse sentimento de necessidade diária, de nos aprofundarmos sobre o que está acontecendo ao redor das mentes dos nossos filhos, das nossas crianças. Se você não tem filhos, você tem crianças na igreja que você pode fazer isso. Enfim, Deus abençoe você. Até amanhã.